Olá, espectador! Estamos aqui mais uma vez iniciando o nosso programa Interview em Saúde, realizado pela Associação Médica do Mato Grosso do Sul. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Eric Rulli. Ele é cirurgião oncológico formado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, com residência em cirurgia geral no Hospital Regional Rosa Pedrocian. Fez residência em cirurgia oncológica na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ele é o preceptor hoje da residência em cirurgia geral na Universidade Federal e de cirurgia oncológica no Hospital do Câncer. E é o atual tesoureiro da Sociedade de Cirurgia Oncológica de Mato Grosso do Sul. Eric, é um prazer estar aqui no nosso programa. E vamos conversar hoje sobre um tema bastante incidente na nossa população em relação aos tipos de câncer, que é o câncer de intestino, câncer de cólon, né? Então explica para nós um pouquinho o que é essa doença, o que é essa região do cólon, que região é essa do intestino. Explica um pouquinho para nós, por favor. Muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho de um tema tão importante para a população, que a gente tem que começar assim, contextualizando. Qual que é a importância, qual o impacto na sociedade hoje a respeito de câncer de cólon? No Brasil, hoje, ele é a segunda causa mais incidente de câncer no sexo feminino, perdendo só para a mama, e a terceira causa mais incidente no sexo masculino, representando também uma boa porcentagem de morte relacionado com essa doença. O câncer de intestino envolve todos os tumores localizados basicamente no intestino grosso, que vai desde a região anal, retal, até próximo ao intestino fino. E todos os tumores nessa região a gente classifica como tumor de câncer coloretal. Sei, por causa da região, né? Isso. E me diz uma coisa, esse tipo de câncer, esse tipo de tumor, costuma-se falar que ele é silencioso. É isso mesmo? Como que pode, assim, a pessoa desconfiar que ela tem esse tipo de patologia? Tem algum sintoma que tem alguma coisa, alguma alteração anterior que pode levar a isso? O que a gente pode orientar para o nosso público em relação a isso? Sim. O tumor de intestino, no início, ele costuma dar sintomas muito inespecíficos, muito sutis. O principal deles, sangramento nas fezes. Mas pode ser uma quantidade em que a pessoa não consegue perceber, não consegue ver. Entendi. E aí, com a progressão disso, ela pode levar a anemia, então a pessoa vai ficar com cansaço, sem disposição para fazer as atividades do dia a dia. E conforme o tumor vai crescendo, ele vai obstruindo o intestino, em boa parte das vezes, e aí vai trazendo mais sintomas. Cólica, alternância, um dado bastante importante é a mudança do hábito intestinal. Então aquela pessoa assim, não, meu intestino era regulado certinho, de repente começou a desregular, estou constipado, tenho períodos de diarreia, então fica alternando entre constipação e diarreia, e até começar a ter sangramentos mais maciços, mais vivo, para poder ver, não, está sangrando também, mudou. Esses são os principais sintomas. O problema é que no início quase não se percebe. E muito sutil. Qual é a idade, assim, de predomínio mais do idoso? Como é que é? Sim, um dos fatores de risco é justamente esse, a idade. As pessoas acima de 50 anos têm uma chance maior de desenvolver a doença. Então, a grande maioria dos casos são em pessoas com mais de 50 anos. Por conta disso, existe algum protocolo que você costuma fazer investigação? Por exemplo, a pessoa acima de 50 anos, de 40, não sei, costuma fazer exame investigativo para isso? Se espera sintoma? Como é que funciona isso? Isso. Para o tumor de intestino, a gente tem que levar em consideração os fatores de risco. Porque não é igual mamografia ou então exame de próstata, que tem-se uma idade estabelecida para começar a fazer o rastreio. Para câncer de intestino é mais complicado. A gente tem que levar em conta os fatores de risco. Um deles é a idade, se tem histórico familiar de câncer de cólon, se alguém na família, principalmente os parentes de primeiro grau, algum deles tiveram câncer de intestino, pacientes obesos, fator de risco importante, paciente sedentário, pacientes que têm doenças inflamatórias intestinais, mais especificamente doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, e aquelas histórias familiares de pólipos, porque esse é um dado importante.
Na maioria das vezes, cerca de 90% das vezes, o tumor de intestino ele começa a partir de um pólipo, como se fosse uma verruguinha dentro do intestino. Então, entre o surgimento do pólipo até a formação do tumor, estima-se que leve um tempo de 10 anos. Então, se a gente conseguir agir nesse intervalo, retirando esses pólipos, a gente evita que a doença surja. E só 10% a doença se desenvolve de maneira aleatória, que a gente sem estar relacionado com o pólipo. Então, as pessoas que têm fator de risco, o ideal a partir dos 50 anos, fazer 2 exames basicamente. Primeiro, pesquisa de sangue oculto nas fezes e quando vem positivo, indicação de fazer uma colonoscopia, que esse é o exame padrão ouro, é o exame mais adequado para fazer o diagnóstico desse tipo de tumor. Você consegue, o colonoscopia é um exame, acho que um pouquinho chato de fazer, né? Porque, na verdade, o preparo, né? O exame em si, a pessoa não vê nada, mas o preparo judia. Mas é um pouquinho complicado. Eu vejo que existe uma... Inclusive eu vou ser bem sincero, está marcado o meu na semana que vem, mas inclusive o meu, pela dificuldade do preparo. E assim, a nível de saúde suplementar, muito tranquilo. A nível público, você tem um bom acesso a esse tipo de situação? Como Infelizmente, não. Hoje a realidade que a gente vê, eu trabalho em 3 hospitais públicos, as pessoas demoram até 1 ano para conseguir fazer uma colonoscopia. Infelizmente, não é um exame acessível, porque precisa do médico, especialista nisso, precisa do equipamento, precisa de anestesista. Então, é um exame que demanda uma logística, assim, para poder ser feito, dá um pouquinho mais de trabalho. Então, a gente vê que na rede pública, isso é complicado para o paciente conseguir fazer. Uma pena, né? Uma pena enorme, porque 1 ano de tempo de diagnóstico é muita coisa para a evolução da doença. Eu fui diretora na época do hospital universitário, consegui fazer uma compra boa para poder conseguir colocar em ordem nossa fila, mas a gente sabe a dificuldade que é, né? De acomodar recursos, porque tudo que é envolvido com a endoscopia era material caro. Isso. E a gente não conseguia fazer toda a compra. Porque infelizmente não podia deixar de comprar o restante da medicina, né? Dos CTIs e tudo que a gente tinha que dar conta. E me diz uma coisa, uma vez feito o diagnóstico, e você foi lá e você viu que tem o material, na hora que você faz o exame, você já tira material para fazer a análise, né? Isso, se você vê E depois, a cirurgia em si? A cirurgia você tira sempre um pedaço do intestino, coloca sempre aquela bolsinha do lado onde vai coletar. Explica pra gente um pouquinho como é que é essa intervenção cirúrgica. Isso, essa é a maior preocupação dos pacientes, na verdade, né? A questão da colostomia ou não. Quando faz o diagnóstico, a gente tem que separar assim, em doença que já está espalhada, disseminada com metástase, e as que não estão. Cerca de 1/4 dos pacientes, 25%, já apresentam ao diagnóstico a doença metastática. Então, já quando o tumor saiu do intestino, foi para o fígado, foi para o pulmão. Nesse tipo de situação, a gente tem que avaliar se o melhor é a cirurgia de imediato ou se é melhor fazer quimioterapia antes. Porque a cirurgia ela vai tratar só o local onde está o tumor no intestino. Sim. O restante das outras áreas onde está o tumor, não. E a quimioterapia trata tanto o tumor do intestino quanto em outras regiões. Então a gente avalia isso primeiro, e naqueles pacientes em que não tem metástase, o tumor está só restrito ao intestino, o ideal é fazer cirurgia, retirando o pedaço do intestino onde o tumor está localizado. E mais um pouquinho. Mais um pouquinho, porque a gente tem que tirar aquelas ínguas, o termo técnico é linfonodo, que tem junto ao tumor, porque isso serve depois para a gente ver quão avançado está a doença. Sim. Mas de maneira geral, a cirurgia feita retirando o pedaço do intestino, e sempre que possível, e graças a Deus, na maioria das vezes, a gente consegue já ligar o intestino de novo, fazer a anastomose. Então não é sempre que precisa colocar o intestino aqui na parede, colocar a bolscolostomia. Graças a Deus, não é, na verdade, na minoria das vezes. A maioria a gente já consegue fazer a anastomose, já consegue ligar o intestino de novo. E a evolução? Como é que é a evolução de um câncer de cólon? Você tem sucesso? Você chega a ficar curado? Quantos por cento? Quantos por cento desses pacientes que fazem químio, faz rádio também, dependendo? Ou só depende só se for do reto, se for localizado próximo à região anal. Aí faz radioterapia antes. Antes da quimioterapia. Isso. E como é a evolução? Tem sucesso? Qual é a porcentagem de cura? Como é que funciona isso? Olha, os últimos dados do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, mostraram que no ano de 2018 foram pouquinho mais de 36 mil casos de câncer de intestino. Um pouquinho mais em mulheres, cerca de quase 19 mil mulheres, e um pouquinho menos em homem, 17.300 mais ou menos. E o último dado que a gente tem de mortalidade de câncer de cólon é de 2016, foram quase 16 mil óbitos
de câncer de colo, um pouquinho mais de 16 mil, então dá quase 50%. Tudo bem que são dados estatísticos diferentes, uma incidência, outra mortalidade, mas se a gente pega de maneira geral, então está dando uma mortalidade de quase 50%. Bastante, né? Alto. Por que a mortalidade tão alta? Sendo que é uma doença que é curável, quando é diagnosticada no início. Quando a gente diagnostica estadio clínico 1 a 2, estadio clínico 1 ou 2, que vai até 4, chance de cura de 80% a 90%. Em compensação, quando a gente faz diagnóstico mais tardio, estadio clínico 3 ou já metastático, chance de cura muito baixa. Então, o maior problema é o tempo que se demora para fazer o diagnóstico. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais alta a chance de cura. E menores são os tratamentos. Tem casos iniciais que a gente opera, tira o tumor e não precisa nem de quimioterapia depois. Não tem nem indicação porque estava no estágio inicial. Entendi. Infelizmente, essa é a minoria das vezes, porque os pacientes, infelizmente, principalmente no setor público, demoram demais para poder chegar para o diagnóstico. Mas eu acho também que isso tem a ver um pouquinho também com o sexo, eu acho. O homem não posterga um pouquinho mais do que a mulher? Eu vou te falar que eu tenho um caso pessoal. Meu pai faleceu de câncer de colo. E eu lembro que na época ele tinha tido um infarto e aí tomou um anticoagulante, né? Nesse período ele fez um sangramento baixo. Foi investigar a colonoscopia, polipose. Aí retirou-se tudo, mas tinha um que era um pouquinho maior, mas fez a biópsia. Na época foi benigno. Meu pai eu não consegui convencê-lo de fazer a cirurgia. Um ano depois. Aí veio outro sintoma espontâneo de sangramento e aí tinha crescido o tumor e era maligno. Então, eu vejo que existe da parte do homem um pouquinho mais resistência a isso. Você me corrija se eu estiver errada. Não, tá certo, mas eu vivenciei isso. Então, assim, é um tema que eu pessoalmente fiquei muito interessada, porque isso aconteceu comigo. E eu tentei por toda a lei convencer meu pai que fizesse a cirurgia. Expliquei que tinha idade, que o que podia acontecer, malignizar, né, um tumor que era benigno, que tinha uma chance diferente. E aí foi toda a evolução, né, metástase, foi lenta a evolução, 5 anos até falecimento. Mas tem muita dó, que meu pai podia estar perto de mim, ainda até hoje, né? E é importante a gente dar esse recado para as pessoas, né, o Eric? Fique atento, pequenos sintomas. Se aparecer sangue nas fezes, né, quando a pessoa vai no banheiro, se não for de hemorroida, né, que é uma coisa que sangra muito, vezes, né, é hemorroida. hemorroida. Ficar atento para uma investigação maior. Mesmo que tenha um pouquinho mais de dificuldade, né, Eric, que vai insistindo. E eu quero saber de você se existe alguma prevenção ou não. Por exemplo, esse câncer pode aparecer em quem tem um tipo de alimento diferente. Por exemplo, escuto que às vezes o chimarrão, eu sei que tem mais incidência de câncer de estômago, de esôfago. Existe isso também para cólon? Existe algum fator? Explica para a gente um pouquinho isso. O principal fator de risco para tumor de intestino é a alimentação, sem dúvida alguma. A gente fala bastante em tratamento, em prevenção, em como prevenir no sentido de fazer exames e tratamento, detecção precoce, mas sem dúvida o mais eficaz é mudança no estilo de vida. Tem 2 estudos bastante interessantes, um deles até curioso, um estudo americano que saiu no final de 2017, publicado, que eles avaliaram, pegaram mais de 800 pacientes com tumor de intestino, separaram em 2 grupos, um para fazer uso de 60 gramas de nozes por semana e outro não. E avaliaram que no grupo que fez o uso das nozes, diminuiu metade o número de recidiva, quer dizer, a doença voltou 50% a menos naquele grupo que fez uso de comer nozes. E eles até, particularmente, porque é um estudo americano, até avaliaram o efeito da pasta de amendoim e do amendoim, porque o americano come bastante. Muito, Isso não deu diferença, só as nozes realmente que deram diferença, puras. Que dá uma porçãozinha, pouquinho, 3 a 4 nozes por dia, vai dar esses 60 gramas por semana. Um outro estudo inglês, agora de 2019, publicado em abril, eles acompanharam um número enorme de pacientes, 500 mil, quase 500 mil pacientes. Desses 500 mil, pouco mais de 2 mil apresentaram tumor de intestino. E viram que nesse grupo, esse grupo que apresentou o tumor, 20% deles tiveram mais tumor por conta de alimentação rica em carne vermelha. Então hoje a gente sabe que para a alimentação, um fator de risco muito importante é o consumo de carne vermelha e embutidos. Salame, salsicha, presunto, mortadela, bacon, isso está relacionado diretamente com o surgimento da doença. E em contrapartida, para proteção, consumo de fibras.
Então a recomendação hoje é comer menos de 500 gramas de carne vermelha por semana e mais de 30 a 60 gramas de fibra por dia. Então isso é um fator fundamental para reduzir a incidência da doença. Para o nosso espectador, quais as fibras que ele pode consumir? Qualquer fibra de folha, de legumes, verduras, de frutas, qualquer um desses auxilia e muito a redução do tumor. Além de hábitos saudáveis de vida, praticar exercício físico, não fumar, ingesta moderada de bebida alcoólica, que também está relacionado. O chimarrão para tumor de intestino, ele não influencia. Até chegar lá já esfriou. Exatamente, já esfriou. exatamente. Tá porque fria. o problema que ele aumenta o risco de câncer de esôfago é justamente por conta da temperatura. Entendi. Que vai queimando aos poucos, vai queimando e é um fator de risco, mas não chega lá para o intestino. Isso é importante porque chá, café não tem relação alguma, não tem nada até o momento para falar que aumenta a incidência de câncer de colo. Acredite até que a cafeína possa proteger, mas não tem nada em específico. Olha, eu adorei você conhecer um pouquinho sobre o câncer de cólon e orientar muito o nosso público. Que é um pouquinho mais difícil de fazer, porque na rede pública, mas é possível, existe. A gente pode ficar um pouquinho na fila, mas não pode esquecer, não pode perder. Né? O que eu vejo muito, por exemplo, na marcação do CISREG, né, que a gente tem de hospital público, né, eu estou no hospital universitário também, o que a gente vê que tem muita falta. Muita falta. Isso é verdade. Muita falta. Verdade. A falta da fila do CISREG, eu ficava muito chateada quando eu era diretora, porque nós tínhamos que cumprir metas, né, quantitativas e qualitativas, e assim, muitas vezes o paciente faltava, eu ficava morrendo de dó. Às vezes ambulatórios difíceis de você marcar e nós tínhamos 30% de falta. E esse está ocupando o lugar de outra pessoa que poderia estar se beneficiando. Exatamente. Né? E como é silencioso, isso não dá dor, não incomoda o dia a dia, vai ficando, vai ficando. Então, o espectador tem que ficar atento, você tem chance. E cada vez mais a nossa medicina ela é mais preventiva. Então, nós temos que esforçar um pouquinho e ir atrás do atendimento, né? Eric, você quer um último recado para o nosso espectador? Sim. Apesar de ser uma doença bastante incidente, a gente tem os avanços do tratamento cada vez melhores, então não desistir, ir atrás, marcar o seu exame, não deixar ir postergando, não, estou sentindo desconforto, mas não vou procurar atendimento. Não, ao contrário, tem que procurar atendimento sim. Quanto mais cedo for o diagnóstico, melhor para o tratamento, melhor para ficar livre da doença. É isso aí, mesmo que a colonoscopia seja chata, tem que fazer, né? Não tem jeito. Com certeza. Eric, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Vou chamá-lo outras vezes com outros temas, porque tudo que é bom para o público e que isso gere saúde, gere informação, a gente tem que divulgar aqui no programa. Com certeza. Muito obrigada. Foi um prazer imenso. Obrigada. Eu que agradeço. E você, espectador, mande um recadinho para nós sobre o tema que quer ouvir. Mande e-mail para amms@eventostv.net. Obrigada.